Olá meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo e como sempre vamos direto ao ponto para as nossas informações diárias, mas não se esqueçam a sua contribuição com o meu vídeo. A Han Dae-chul confirmou, é verdade, ela irá voltar a estudar e ela já está devidamente matriculada. Ela disse que irá iniciar no começo do ano que vem, mas já em relação aos trabalhos que vieram à tona nesta semana, ela ainda não confirmou. Pouco tempo depois que ela foi vista, a Yamur foi vista no mesmo local em que ela estava. Se você não sabe, a Yamur é ex do Kerim Bürsin e ela já aproveitou e já negou para os paparazzis que exista ou que haja alguma rivalidade entre as duas. Na verdade, meninas, esse assunto é bem velho, né? Mas o paparazzi perguntou, ela respondeu e eu estou repassando para vocês. No vídeo de ontem, eu simplesmente esqueci de falar sobre a festa que foi promovida pela OGM Pictures. Serkan, Dilan Çiçek, Murat Boz, Kavant, Bensu Soral, Erçin Sangu foram alguns dos atores que compareceram no evento. No final da festa, o Murat Boz negou aqueles rumores de que ele esteja em um relacionamento com a atriz Ayça. A Ayça já havia sido questionada sobre este relacionamento anteriormente. No dia, ela não respondeu as perguntas porque ela estava indo para uma peça de teatro e também estava em uma ligação. Mas agora, meus queridos, está negado. Era falsa essas informações. Os dois não estão juntos. A Dilan Çiçek também conversou com os paparazzis no final da festa. Ela disse que preto é a cor favorita dela e que este ano de 2022 foi uma montanha-russa para ela. Se você não acompanhou, ela recentemente terminou o relacionamento dela com o Thor e pelo que as notícias diziam, foi um término um pouco conturbado. E agora vamos falar sobre a estrela de Yalan Çapkın'ı. A Afra foi processada judicialmente. Existem duas versões desta história, a dela e a da agência. Eu vou começar com a versão da agência. Antes dela ser famosa, ela tinha um contrato de 5 anos com uma agência de modelos que foi assinado e negociado pela mãe dela. Durante a vigência do contrato, ela recebeu uma proposta para atuar em um filme e a agência a liberou. No entanto, depois ela recebeu mais uma proposta e depois mais uma outra proposta para outro filme diferente. Quando ela completou 18 anos, ela decidiu rescindir este contrato e foi aí que a agência resolveu processá-la. No processo, a agência alegou que ela rescindiu o contrato unilateralmente e injustamente. Por isso, eles solicitaram a ela que pagassem a eles a quantia de 53 mil liras, 40% do lucro sobre os dois filmes em que ela atuou, mais a correção monetária. A versão da Afra diz que a agência enganou a mãe dela e depois que ela completou 18 anos, em que ela se tornou uma pessoa adulta, ela avaliou e decidiu rescindir este contrato. A sentença do processo saiu e foi decidido no tribunal que a Afra foi condenada a pagar a quantia de 11 mil liras mais 6 anos de correção monetária. Meninas, com a inflação do jeito que é aqui na Turquia, eu acredito que esses 11 mil irão se tornar no mínimo 100 mil liras. É um baita prejuízo para ela. Infelizmente, aqui na Turquia é muito comum as agências ou as produtoras fazerem isso com as pessoas. Isso me lembra o caso da Salan, mas o caso da Salan é um pouco diferente porque nem o contrato para ela a produtora entregou. E ainda não sabemos se a Afra irá pagar o valor ou se ela irá recorrer na justiça sobre esta decisão. E agora vamos falar do menino Can. Este ano de 2022 foi bastante movimentado para o Can Yaman e isto rendeu a ele o primeiro lugar no ranking dos nomes mais famosos da Turquia no mundo. Este posto por muitos anos pertenceu ao Kavant, que neste ano ficou na 5ª posição. Mas ainda assim, o Kavant é o recordista de posição se for avaliado tudo o que ele alcançou durante todos os tempos. Então, por muitos anos, este lugar pertenceu ao Kavant. Este ano não foi o ano dele, foi do Can Yaman, mas ainda assim ele continua sendo o recordista da posição. O Can Yaman conquistou o primeiro lugar e isso não foi à toa. A estadia dele na Itália, a recepção que ele teve por lá, o lançamento da Viola Come Mare, a audiência que eles conquistaram, os eventos e os festivais que ele participou e a confirmação do contrato dele com a Disney Plus para o El Turco foram alguns dos fatores que levaram a ele a essa conquista. Um ano mais movimentado ainda aguarda o Can Yaman em 2023. Atualmente ele está fazendo as gravações do El Turco.
pelo que nós vimos nas notícias, a segunda temporada de Viola Come Mare está confirmada e a intenção é de que a gravação aconteça no ano que vem. Meninas, eu não acredito que El Turco será lançado ainda no ano que vem. Eu acho que em 2024 ou no final de 2023, tipo dezembro. Eu acho que essa produção, ela vai envolver muito mais coisas. Eles irão fazer um lançamento, eu acredito que já mundial. Não vai ser como Entre Eu e o Mundo, que foi sem dublagem, sem legenda. Então, por isso, eu acredito que nós só teremos El Turco em 2024. Vamos torcer, quem sabe nós teremos antes. Mas se as coisas continuarem caminhando dessa forma, muito provavelmente este primeiro lugar do Jean Yaman será dele por muito mais tempo. Meninas, muito obrigada por estarem aqui comigo. Não se esqueçam de deixar a contribuição com o meu vídeo, de deixar o like, se inscrever e o comentário. Fiquem com Deus, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!